E aí, cara, eu sou Jackson Honey e estou continuando jogando Star Wars Force Arena, mano. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui e consegui ficar estável aqui na classe 15 e 16 do jogo, mano. É uma coisa que eu acho que é válido eu estar passando pra vocês, porque tudo que eu aprendo no jogo, toda a minha experiência que eu tenho, eu passo pra vocês de alguma forma. E talvez quando vocês chegarem ou se vocês já estão, se vocês não tiverem percebido, talvez com o que eu falar agora vocês consigam perceber ou ter uma ideia do que eu tô querendo explicar pra vocês. Então se você não tá inscrito aí, mano, se inscreve no canal, deixa o like, vai lá no meu canal principal, mano, tá tendo uns vídeos da hora lá. Então, deixa eu já começar vou falar pra vocês aqui o básico, mano. Ó, como vocês sabem, eu utilizei durante um tempo aí a carta de stun, né? Também utilizei os ataques aéreos, alguns ataques aéreos, utilizei também aqui o Walker gigante por algum tempo, mas a minha estratégia, como ficou o deck fechadinho aqui nesses últimos tempos, é esse que vocês estão vendo aqui, né? Guerreiro Hulk, cápsula, tanque, algumas unidades aqui de saqueadores tals, né? Essa aqui é 4 de energia e vem aqui 9 talzinhos. Também o Cavaleiro Banta e as galinhas, mano. Vocês podem ver, eu não tenho ataque aéreo, eu não tô utilizando carta de stun, pelo simples fato de que eu não consigo utilizar essas cartas direito e vira e mexe eu erro e fico no prejuízo. Porque nas classes mais altas, se você desperdiçar energia à toa, significa que você vai perder a partida. Então cada carta que você jogar tem que ser útil pra você. E o jeito que eu descolei pra mim aqui, eu dei o jeito de utilizar essas cartas aqui de um jeito que eu não vou errar tanto como se fosse um ataque aéreo ou uma carta de stun. Então por isso que minha formação de deck atual tá desse jeito. E é aquilo, cara, são cartas que no básico delas, cara, elas resistem a ataques aéreos e também resistem a ataques muito poderosos, né? Porque tem o Banta, que tem muita vida aqui, também tem o Guerreiro Hulk, que também tem muita vida, muita defesa, também tem o Tanquinho, que tem muita vida, muita defesa, até porque eu joguei essa carta aqui pro nível 9. Tenho aqui os Saqueadores Taos, às vezes eles morrem com um ataque aéreo de uma vez, ou com apenas um ataque do Executor da Primeira Ordem, mas mesmo assim são 9, às vezes sobra caras no campo de batalha. Por exemplo, às vezes o cara acerta um ataque aéreo e ainda sobra esse tipo de unidade aqui no meu campo de batalha, mano. Então, nesse deck aqui, mano, como vocês podem ver, só tenho uma carta comum nele, cara, que é as galinhas. E as galinhas, como a gente sabe, elas são rápidas, fazem bastante dano, mas elas perdem bastante vida, mas ainda assim não morrem com apenas um ataque aéreo, né? Geralmente ela morre só com um ataque do Kylo Ren de ataque de exclusiva lá, mas isso é uma outra história, cara. Então são cartas que são difíceis, são cartas que são difíceis de serem eliminadas por ataques aéreos específicos, cara. A não ser as galinhas, né? As galinhas aqui vão morrer bem aqui, né? Mas se o cara jogar um ataque aéreo um pouco mais fraco, ele não vai conseguir eliminar. Então, geralmente aí quando eu enfrento aí um Krennic, um Troll que tem alguns ataques aéreos, esses ataques aéreos geralmente faz com que meu deck não sofra tanto dano, né? Faz com que minhas tropas não sofram tanto dano. E eu percebi que nas classes mais altas, meus amigos, olha, isso eu tô falando pra vocês porque eu jogo esse jogo desde o começo, cara. Se você vai ter uma carta que é, por exemplo, aqui, essa Sniper, essa velha, eu falo que é uma velha, mas eu acho que é um cara, essa porra, mano. Esse Sniper Dreziliano aqui, ele morre com um ataque aéreo. Se você vai ter um ataque, se você vai carregar uma carta no seu deck que morre com um ataque aéreo, se certifique que vai ser uma carta muito útil. Ela tem que ser muito mais útil do que inútil, porque se você for queimar energia, por exemplo, com o meu granadeiro aqui, às vezes eu ainda utilizo o granadeiro, até porque ele tá muito forte. Então, ele é útil pra mim porque ele tá muito forte, basicamente por isso. Então, ele vale a pena eu correr o risco de colocar ele no campo de batalha e ele morrer para um ataque aéreo. Mas ele é muito forte, então é muito mais vantagem eu utilizar ele do que não utilizá-lo, cara. Então é aquilo, se eu for, por exemplo, gastar 5 de energia pra colocar o Esquadrão Fênix, cara, eu não vou ter tanta vantagem, porque todo o Esquadrão Fênix aqui, ele morre com apenas um ataque aéreo, cara. Vocês estão me entendendo? Um ataque aéreo, ou um golpe com granada de veneno, ou se os caras paralisar eles, eles morrem muito fácil. Então se você for queimar muita energia pra colocar uma carta que morre fácil, você tá só perdendo por causa disso. E eu comecei a perceber que eu tava perdendo por causa disso, porque os caras me davam ataques aéreos e eu não tinha mais carta no meu campo com vida. Por isso que eu tô optando aí por deixar o Cavaleiro Banta, o tanque,
cartas dos talzinhos aqui, que é 4 de energia e são 9 no campo de batalha, são cartas que ficam no campo de batalha mesmo depois de um ataque aéreo. Eu percebi que eu tava perdendo partidas por causa de ataques aéreos, porque minhas cartas não tinham vida. Basicamente foi por isso. Por isso que de uns últimos tempos pra cá eu tenho tirado o granadeiro e colocado o ataque aéreo surpresa lá do Dreziliano, esse daqui, ó. Porque quando sai o Dreziliano, esse Dreziliano, ele fica fazendo dano na torre e ele também resiste a ataques, ele também é bem forte. Então, é por isso que eu tenho essa formação de deck, basicamente só de cartas raras, né? E é basicamente um deck só de carta épica. Se você olhar aqui, você já vê 4. Tem uma carta rara e uma só carta comum, mano. Isso que é o interessante. E essa carta comum é uma carta que tem, assim, vida, né? Eu ainda quero tirar as galinhas do meu deck, mas eu quero deixar isso forte na sua mente, cara. Que se você tá chegando aí nas classes mais altas, se você quiser fazer esse experimento, tenta fazer um deck aí que tenha só cartas raras, ou na maioria, pelo menos, nas cartas maiorias aí, cartas raras e épicas. Se você, não, mas eu preciso de unidades fraquinhas no campo de batalha, cara, dá um jeito aí e coloca alguma outra carta épica, tipo, carta épica são no seu ângulo, elas são mais úteis. Cartas raras e épicas geralmente são mais úteis, cara. As cartas comuns, assim, elas são cartas mais específicas ou de momentos. Igual as galinhas aqui e também alguns ataques aéreos comuns, cara. São cartas mais de momentos, assim, entendeu? As cartas, eu acho que num deck mais forte, mais evoluído, você geralmente vai usar só isso mesmo. Ou é alguma carta rara ou é alguma carta épica. Então, dê atenção para esse tipo de cartas no seu deck. Se você fizer um deck só de carta comum, muito provavelmente você vai perder a partida. Tenta montar qualquer deck aí de carta comum, só de carta comum, pra você ver se você não vai perder a partida. No começo do jogo não, mas eu tô falando isso daqui lá pela classe 14, 15, 16. Certeza, cara. Eu comecei a jogar melhor, eu comecei a ganhar mais, eu atingi aí os 8.000 pontos depois que eu dei esse tipo de atenção pro meu deck, colocando aí cartas raras, e na maioria, né, cartas raras e cartas épicas nos meus decks. Então, a dica que eu tenho pra você é isso daí, mano. Atenção aí para suas cartas raras e épicas dentro do jogo, tá bom? Se inscreve, deixa o like e fui!